Muito bem, pessoal. Vamos então continuar aqui com os nossos estudos sobre Machado de Assis. Nós estudamos ali no vídeo anterior uma característica desse autor muito importante que é a ironia pessimista, né? Você tá lembrado? Vamos estudar outras características desse grande escritor, de Machado de Assis, tá bom? Coloquei aqui essa imagem que representa uma elite no século XIX, num momento ali de convívio social, tudo bem? Um jantar, um almoço, em sociedade, o dono da casa recebendo visitas. Tudo bem, pessoal? Vocês estão enxergando isso, não é? Machado, na sua literatura, descreve de uma maneira muito inteligente, muito perspicaz, essa sociedade do século XIX, essa elite. E obviamente que ele vai ali no fundo da alma dos personagens. Ele investiga as minúcias psicológicas das pessoas quando estão num convívio social como esse aqui, retratado aqui nesse quadro. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha em alguns trechos de livros para a gente perceber isso que eu estou falando. Olha aqui esse trecho para a gente começar aqui a nossa conversa. É um trecho do livro Quincas Borba, livro importante para o vestibular esse ano, hein, na FUVEST, né? Vou falar mais sobre esse livro mais adiante, a história dele e tudo mais, tá? Mas aqui, com esse trecho, eu queria apenas que você identificasse algumas características do autor Machado de Assis, tudo bem? Rubião é o protagonista do livro, você já deve ter ouvido falar. Era um homem pobre que de repente recebeu uma herança e muito rico foi morar na capital, na corte, como se dizia na época, né, no Rio de Janeiro. Mas ele é ingênuo numa sociedade elitizada. Tudo bem? Então imagina um homem, ele não é jovem, tá bom, gente? Que sempre foi uma pessoa muito simples e que de repente fica muito rica e que vai morar no Rio de Janeiro e isso é uma das marcas desse livro, tá? Ele, ele, ele vai conviver com pessoas que, na verdade, vão bajular. Não são pessoas que são amigas de verdade, tá? Mas têm interesse, na verdade, no dinheiro dele. E ele, na sua ingenuidade, não percebe isso, tá bom? Aqui, nesse trecho que eu vou ler com vocês, Rubião, na sua casa chique do Rio de Janeiro, está recebendo dois convidados. Não tenha dúvida que esses convidados estão ali por causa do dinheiro de Rubião, mas o Rubião pensa, em sua ingenuidade, né, que essa visita é por causa de amizade. Tá? Então veja o tom de crítica social, que é uma marca do realismo, não é? E ele começa o trecho falando isso daqui, ó. Acompanha a leitura. Queres o avesso disso, leitor curioso? Tá aí uma característica importantíssima do Machado, o diálogo com o leitor. Então você está lendo a história e de repente o narrador do livro que você está lendo faz um comentário, uma conversa com você, leitor, tá? Isso acontece em vários livros do Machado de Assis, tá bom? Mas você tem que perceber que esse diálogo com o leitor tem funções variadas, tem funções diversas. Então a pergunta que eu coloco aqui é: qual é a função aqui nesse trecho
do diálogo com o leitor. Vamos ler mais um pouquinho para a gente tentar responder essa pergunta, tá bom? Queres o avesso disso, leitor curioso? Vê este outro convidado para o almoço, Carlos Maria. Então, o que tinha acontecido? O narrador, já ali descrevendo ali esse almoço, né? Já tinha descrito ali um primeiro personagem, o Freitas, e fez toda a descrição dele. Agora ele pergunta para o leitor, né? Quer ver o avesso do Freitas? Aí ele apresenta o Carlos Maria. Então veja, entenda, porque isso é muito importante. O diálogo com o leitor, nesse trecho, ele tem uma função metalinguística. O narrador conversa com o leitor para apresentar qual vai ser a próxima atitude narrativa do livro. É como se ele falasse: na sequência, eu vou descrever um outro personagem, Carlos Maria, que é oposto, em termos de características psicológicas, ao Freitas. Mas como que o Machado faz isso? Com um diálogo com o leitor. Então a característica aqui é diálogo com o leitor com uma função de metalinguagem, metalinguística. Você está entendendo? E aí, veja, veja como ele entra na alma da pessoa. Ele começa a descrever esse Carlos Maria. Ele fala: se aquele tem os modos expansivos e francos, está falando do primeiro convidado, do Freitas, no bom sentido laudatório, claro é que ele os tem contrários. Carlos Maria é o oposto. Assim, não te custará nada vê-lo entrar na sala. Veja que esse vê-lo não te custará nada, esse não te custará, está falando com o leitor, tá? E ele está falando com o leitor para apresentar o próximo personagem. Então veja como é o Carlos. Assim, não te custará nada vê-lo entrar na sala, lento, frio e superior, ser apresentado ao Freitas, que já estava ali, né? Olhando para outra parte. Então, o Carlos Maria foi apresentado ao Freitas, mas nem olhou na cara do Freitas. Esse Carlos Maria se acha superior. É essa descrição psicológica que Machado faz do personagem Carlos Maria. Ele se acha superior aos demais. Ele cumprimenta as pessoas sem olhar, né, para a cara das pessoas, com desprezo. Freitas, acompanha a leitura, que já o mandou cordialmente ao diabo por causa da demora, é perto do meio-dia. Isso é tarde para o almoço, viu, gente? No século XIX, meio-dia é bem tarde já, tá? Corteja-o agora rasgadamente com grandes aleluias íntimas. Então, Freitas estava com raiva intimamente, já tinha mandado Carlos Maria ao diabo, porque ele não chegava para o almoço. Freitas está com fome, né? E agora, né, corteja-o, porque finalmente vai começar o almoço. Mas o narrador aqui continua. Também podes ver por ti, ó, diálogo com o leitor, mas com função de metalinguagem, explicando o que vai ser narrado na sequência. Também podes ver por ti mesmo que o nosso Rubião, o nosso protagonista, se gosta mais do Freitas, tem o outro, tem o Carlos Maria, em maior consideração. As provas, né? Esperou até agora e esperá-lo-ia até amanhã. Então, o Rubião, na sua ingenuidade, acha o Carlos Maria importantíssimo, muito chique, sendo que, na verdade, Carlos Maria
É um exibicionista, uma pessoa muito convencida de si mesmo, né? Arrogante, tá? Carlos Maria é que não tem consideração a nenhum deles. Veja como ele descreve. Claro que, né, ali no seu íntimo, né? Examinai-o bem. Tá falando para o leitor. Leitor, examine, né? É um galhardo rapaz. Galhardo é elegante, de olhos grandes e plácidos. Plácidos é tranquilos, calmos. Muito senhor de si, ainda mais senhor dos outros. Veja que esse ainda mais senhor dos outros é bem irônico, é bem machadiano, né? Tudo bem? É, olha de cima. Não tem o riso jovial, mas escarninho. Escarninho é um riso irônico, né? Quando você está fazendo assim algum comentário crítico em relação a alguém. Agora, ao sentar-se à mesa, ao pegar no talher, ao abrir o guardanapo, em tudo se vê que ele está fazendo um insigne favor ao dono da casa. Veja, o Carlos Maria se acha tão superior que visitar para ele é um gesto soberano que ele faz, né? A pessoa que está recebendo. Poxa vida, né? Você foi convidado para um almoço, né? Então, poxa, você tem que ser agradecido ali pelo convite. Não, o Carlos Maria, convidado, acha que ele está fazendo um favor ao dono da casa com a sua pessoa, com a sua visita, tá? Talvez dois. Então, qual que é o favor? Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Talvez dois. O de lhe comer o almoço, o favor de comer o almoço, e o de lhe não chamar Pascácio. Pascácio é tolo, tá? Então, digamos, que favor que o Carlos Maria está fazendo ali? Não chamar o Rubião de tolo. Nossa, muito obrigado, viu, Carlos Maria, por você estar comendo o meu almoço e por você não me chamar de tolo, o tolo que eu sou, né? Tudo bem? Então veja a quantidade de características do Machado que tem aqui nesse trecho, tá bom, pessoal? Tem aqui, né, o diálogo com o leitor, tem a metalinguagem, tem a investigação psicológica da alma do personagem. Machado vai a fundo ali nessa arrogância do Carlos Maria, né? E também na ingenuidade de Rubião que recebe uma pessoa como essa, né? Com essa arrogância em casa, né? Tudo bem? Então tem essa ironia também, tá bom, pessoal? É, essa análise psicológica, a ironia, a crítica social. Então, em apenas algumas linhas, muitas características do Machado de Assis. Espero que você tenha anotado aí essas características. Tem aqui um outro momento do livro, também retratando esse momento mais social, né, da elite, essa sociedade que Rubião, a princípio, não faz parte dela, porque tem essa origem modesta, pobre, né? Mas recebendo a herança, ficando muito rico, agora quer viver nessa sociedade, mas ele é ingênuo, tá? Então, veja aqui um outro momento do livro em que também é possível perceber essas características, várias características. Aqui, uma outra situação em que se descreve a personagem Dona Tonica na casa de Sofia, tá bom? Sofia é a grande personagem feminina do livro, já é casada, tá? E ela e o marido, Sofia, bajulam Rubião. Rubião frequenta a casa de Sofia e de seu marido, convidado, achando que o convite é pura amizade, quando na verdade tem outros interesses. Não se esqueçam que Rubião é muito rico, tá? Pois essa dona Tonica,
É uma senhora, ela não é casada, mas não é mais jovem. É o que na época se chamava de solteirona, tá? E quando o Rubião aparece lá no Rio de Janeiro e começa a conviver, né, com esse grupo social, a dona Tonica tem esperanças de marido, né, de que ela se case com esse Rubião, tudo bem? No entanto, e esse é o pedaço, a dona Tonica, que frequenta a casa de Sofia, vai perceber que Rubião tem olhos para Sofia, que é casada, mas muito bonita, né? E o Rubião, na sua ingenuidade, na sua tolice, ele não disfarça, né? Ele não consegue disfarçar que ele tem interesse. A dona Tonica percebeu isso, tá? Ela que, a princípio, viu em Rubião finalmente um possível marido, vai constatar em um determinado momento da narrativa que Rubião, na verdade, nem olha para ela, dona Tonica. Cumprimenta, né, como uma das visitas da casa, mas tem olhos, na verdade, é para Sofia. E aqui nesse momento, o narrador descreve um pouco esse sentimento de Dona Tonica quando percebe que Rubião, na verdade, tem interesse em Sofia. O narrador fala assim: não vá descrer que a dor aqui foi mais verdadeira que a cólera. Primeiro, não vá descrer é uma conjugação verbal, mais ou menos no sentido não creia que a dor aqui foi mais verdadeira que a cólera, tá? Tá falando com o leitor. É mais um diálogo com o leitor. Só que é um diálogo com o leitor para descrever a alma, o sentimento de Dona Tonica naquele momento da narrativa. É esse o próximo ponto da narrativa. Descrever o que está sentindo Dona Tonica. E veja, ele fala aqui de dois sentimentos, né? Nessa primeira linha. Ele fala da dor, porque ela percebeu, né, que não vai ter chances de se casar, né? E a cólera. Ela tem uma rival, a Sofia, tá bom? Foram iguais em si mesmas, os efeitos é que foram diversos. A cólera é a raiva, né? Deu em nada. A humilhação debulhou-se em lágrimas legítimas. Mais tarde, Dona Tonica vai chorar, né? Quando ela percebe que Rubião não tem interesse por ela, né? Mas sim pela Sofia. E contudo, não faltaram a esta senhora, Dona Tonica, ímpetos de estrangular Sofia, calcá-la aos pés, derrubá-la no chão, né? Arrancar-lhe o coração aos pedaços, dizendo-lhe na cara os nomes crus que atribuía ao marido. Tudo imaginações. Veja, é, a dona Tonica, ela quando percebe que Sofia é uma rival, ela tem raiva, mas ela não demonstra. Tá? Ali, em sociedade, tomando ali o chazinho, fazendo as refeições, é tudo muito elegante, né? Na intimidade, Dona Tonica vai chorar, mas no seu íntimo ela tem essa cólera, só que só na imaginação. Crede-me, mais uma vez aqui conversando com o leitor. Creia em mim, leitor. E aí, esse comentário. Há tiranos de intenção. Veja que comentário machadiano. Já encontrou? Conhece alguém que é tirano de intenção? É aquela pessoa pacata, tranquila, cordial e educada, mas que no íntimo tem devaneios de raiva, de cólera, de tirania, de assassinato, tá? Mas tudo ali interno. É o tirano de intenção. Quem sabe? Pergunta o narrador. Na alma dessa senhora passou agora um tênue fio de Calígula. Calígula, um imperador romano
extremamente cruel, tá? Um assassino, tudo bem? E ele está dizendo que ali tem um pouquinho na alma de Dona Tonica de Calígula. O mais importante, ainda não estou contando a história do Quincas Borba, não é? O mais importante aqui é perceber as características. Tem o diálogo com o leitor, tem a metalinguagem, um diálogo com o leitor com função metalinguística. Tem essa análise psicológica da alma do personagem, aqui no caso da Dona Tonica, tá bom? Tem a ironia, tem até as referências culturais. Veja que, para um leitor da época, ele tem que saber quem é Calígula. Né? Hoje, numa edição moderna, teria ali uma nota explicativa ali no rodapé da página, explicando quem foi Calígula. Na época, a gente considera que o leitor sabe quem é Calígula. Então aqui tem essa referência cultural aqui, né, que o leitor do Machado tem que ter. Tudo bem, pessoal?